Período regencial do Brasil. E hoje iremos falar sobre o período regencial do Brasil que aconteceu no Brasil Império. E se você gostar desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. O período regencial é o intervalo de tempo que se estendeu em 1831 e 1840 e foi crucial para a consolidação da independência do Brasil. Após a abdicação de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, esse período serviu de ponte até que seu filho Dom Pedro II pudesse assumir o trono. A necessidade de uma regência surge de uma complexa conjuntura política, com o Brasil vivendo um processo de transição do absolutismo imperial para um sistema mais centrado no futuro imperador, que no entanto ainda era menor de idade. A abdicação de Dom Pedro I e as suas consequências. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I, após uma série de insatisfações políticas e revoltas populares, renunciou ao trono brasileiro, deixando o seu filho Dom Pedro II como sucessor. No entanto, como Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, na época não poderia assumir o trono imediatamente, de acordo com a Constituição de 1824, que exigia que o monarca fosse maior de idade para ser coroado. Isso gerou uma crise política que exigia uma solução temporária e constitucional: a Constituição de 1824 e o sistema de regências. A Constituição Imperial de 1824, outorgada por Dom Pedro I, estabelecia que, em caso de menoridade do imperador, o Brasil deveria ser governado por uma regência. No entanto, a Constituição não previu de maneira clara como deveria ser a transição entre o período do autoritarismo imperial e a futura monarquia constitucional. Com isso, o país precisou de um governo provisório que duraria até a maioridade de Dom Pedro II. A regência foi uma solução prevista para essa lacuna de poder, mas a inexperiência política e os conflitos internos do Brasil tornaram o período de regência conturbado e instável. As causas e as características do período regencial. O período regencial é portanto, o reflexo direto da crise do primeiro reinado. A abdicação de Dom Pedro I não foi apenas um ato pessoal, mas a consequência de uma série de tensões políticas, sociais e econômicas que marcaram os primeiros anos do Brasil independente. O autoritarismo de Dom Pedro I e a instabilidade política. O autoritarismo de Dom Pedro I foi um dos fatores que mais geraram descontentamento no Brasil. Durante seu governo, Dom Pedro I governou de forma centralizadora, sem respeitar a autonomia das províncias e tomando decisões de forma arbitrária. Ele dissolveu a Assembleia Constituinte em 1823, que havia sido convocada para elaborar uma nova Constituição, o que gerou grande resistência entre as elites políticas e intelectuais do Brasil. Esse autoritarismo, somado ao conflito com as elites locais e a pressão de setores da sociedade que desejavam maior autonomia, resultou em uma crescente instabilidade. Além disso, as tensões com Portugal, ainda influentes após a independência de 1822, também contribuíram para o ambiente da crise. O golpe de 1831, a abdicação e a transição. O golpe de 1831, ou a abdicação de Dom Pedro I, foi na verdade uma consequência do movimento popular e das elites insatisfeitas com o governo. Não foi um ato isolado de uma monarca desiludido, mas uma pressão generalizada por mudanças no sistema político brasileiro. Dom Pedro I viu-se sem apoio suficiente para manter seu governo e, em um gesto de concessão, abdicou em favor do seu filho. A transição, portanto, envolveu um Brasil sem uma liderança forte e um príncipe herdeiro que era menor de idade. Isso exigiu a instalação de uma regência temporária, conforme previsto pela Constituição de 1824, que
procuraria manter a ordem no país até que o jovem Dom Pedro II pudesse assumir o trono. A Constituição de 1824 e a necessidade de regências. O artigo 108 da Constituição de 1824 estabeleceu a necessidade de um governo regencial no caso de um monarca menor de idade. Isso significa que com a abdicação de Dom Pedro I e a sucessão de Dom Pedro II, a regência seria o governo legítimo até que o príncipe herdeiro atingisse a maioridade. O objetivo da regência. O objetivo da regência tinha como principal objetivo garantir a estabilidade do país e manter a continuidade do Estado brasileiro. O governo regencial não era apenas uma solução para a questão de sucessão, mas também um mecanismo para equilibrar o poder entre as diferentes forças políticas do Brasil, que estavam em constante disputa. A regência deveria apresentar todos os interesses, mas a realidade política do país tornaria essa tarefa extremamente difícil. A regência e o papel da Constituição. A Constituição de 1824, que havia sido imposta por Dom Pedro I, foi uma Constituição rígida e centralizadora, que dava ao imperador amplos poderes, incluindo o poder moderador. Com a regência, o poder moderador foi temporariamente desfeito e as funções do governo foram delegadas aos regentes. Esse movimento, no entanto, não agradava a todos, especialmente as elites provinciais que buscavam mais autonomia para as províncias. O golpe da maioridade. Embora o período regencial fosse inicialmente planejado para durar até 1844, a instabilidade política e social levou a um movimento para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Em 1840, um golpe parlamentar fez com que o jovem príncipe fosse declarado maior de idade e coroado imperador, encerrando o período regencial antes do previsto. As 4 regências durante o período regencial. O período regencial foi marcado pela instabilidade política e a rápida sucessão de regentes. Ao todo, o Brasil teve 4 diferentes regências durante esse período, refletindo as mudanças nas forças políticas e as tensões sociais no país. Regência Trina Provisória de 1831. A regência Trina Provisória foi o primeiro governo regencial composto por 3 senadores, que são Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos. Este foi um governo de caráter provisório, pois o Brasil estava em uma fase de transição. As primeiras medidas adotadas pela regência incluíram o restabelecimento dos ministros que haviam sido demitidos por Dom Pedro I, a convocação de uma nova Assembleia Legislativa e a anistia de criminosos políticos. Regência Trina Permanente, 1831 e 1834. Em junho de 1831, a regência Trina Provisória foi substituída pela regência Trina Permanente, composta por José de Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. Essa regência enfrentou sérias dificuldades para garantir a ordem, e uma de suas principais medidas foi a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi formada por homens eleitores com idades entre 21 anos e 60 anos e tinha como objetivo controlar as revoltas populares e evitar que os levantes se espalhassem. Regência Una de Feijó de 1835 e 1837. Em 1835, a regência foi concentrada nas mãos do padre Feijó, que passou a governar sozinho. Durante sua regência, ele procurou reforçar o poder central, mas enfrentou dificuldades em controlar as revoltas provinciais. As tensões políticas também estavam muito altas, com embates entre grupos conservadores e liberais. A popularidade de Feijó caiu e ele acabou renunciando ao cargo, sendo substituído por Araújo de Lima. Regência Una de Araújo Lima, 1837 e 1840. A regência Una de Araújo Lima foi a última do período regencial e governou até 1840, quando o golpe da maioridade colocou
colocou Dom Pedro II no trono, a regência de Araújo Lima tentou pacificar as revoltas internas e estabilizar a política brasileira, mas enfrentou resistência das elites provinciais e das forças militantes, medidas e conflitos durante o período regencial. O período regencial foi marcado por uma série de medidas e reformas, mas também por uma crescente instabilidade que gerou várias revoltas e conflitos internos. Essas revoltas foram uma das características mais marcantes desse período. A criação da Guarda Nacional. A criação da Guarda Nacional, uma força militar composta por cidadãos eleitores, foi uma das principais ações da regência trina permanente. Seu objetivo era organizar a segurança pública e garantir que as revoltas fossem controladas. A Guarda Nacional teve um papel decisivo na pacificação das grandes revoltas, mas também aumentou a militarização da política brasileira, a revolta das províncias e as regências regenciais. O período regencial foi marcado por uma série de revoltas nas províncias, como a Cabanagem, de 1835 no Pará, e a Revolta do Males, de 1835 na Bahia, e a Revolta da Farroupilha, de 1835 e 1845, a queda de José Bonifácio e o conflito político. Outro ponto importante foi um embate político entre José Bonifácio, que foi um dos principais conselheiros de Dom Pedro I e defensor do regime monárquico centralizado, e o padre Feijó. José Bonifácio foi um dos principais responsáveis por organizar a independência e a política do povo império, mas caiu em desgraça com a regência trina permanente, sendo afastado da política. O golpe da maioridade. Por fim, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II foi o evento decisivo que encerrou o período regencial e trouxe estabilidade política ao Brasil. O golpe, realizado por um movimento parlamentar, visava pacificar o país, e assim Dom Pedro II, com apenas 14 anos, foi coroado imperador do Brasil, iniciando o seu segundo reinado.